Pacto com Lúcifer. A pessoa não tem paciência, não tem disciplina, não gosta de estudar, não quer evoluir, ela quer apenas os benefícios, digamos assim. Ou seja, ela quer acordar da noite pro dia, talvez até uma pessoa melhor, mas normalmente nem é isso que ela preza, mas ela quer acordar da noite pro dia, rica, influente, poderosa. Mas vamos lá. Alguém pode se perguntar assim: mas eu não preciso estar pronto, já não preciso ser rica, poderosa, ser paciente e tudo mais para poder me pactuar. Porque vão questionar o seguinte: não é uma constante evolução? Eu não posso evoluir dentro já do pacto, né, dentro da egrégora? Ou eu tenho que vir pronto? Eu falo que primeira coisa vai vir na hora certa. Pra quem for escolhida, claro, porque não é assim, aí todo mundo vai fazer. Podem tentar vender por aí, mas não é um pacto real. Estou falando aqui do meu trabalho do Pacto Real. Não estou falando do trabalho dos outros, aí cada um que se lasque, né? Inclusive com as consequências, porque o sacerdote, ele vai conectar a energia dele, né, com esse pactuado. Vai ficar trocando essa energia com o pactuado, e eu também não vou fazer isso com qualquer pessoa. Aí, quem quiser sair vendendo o pacto à vontade, sem nenhum critério, é problema deles. Mas voltando aqui no raciocínio, é o seguinte: vai chegar na hora certa, para quem tiver que chegar. E essa hora certa, eu falo que você precisa ter o mínimo. Tá? Você não precisa já ser completo, construído e tal, mas você precisa de um mínimo. Um mínimo de disciplina, um mínimo de coerência de raciocínio, um mínimo de estudo. Acabei de ver em um dos meus vídeos, onde eu chamo o Lúcifer de papai, de forma carinhosa, uma pessoa comentando um monte de bosta, com a foto ali daquele Lúcifer bíblico. Eu falei, primeiro que você não tá nem falando do mesmo Lúcifer que eu, porque na sua cabeça é um anjo caído e tudo mais, então assim, a pessoa vai precisar, no mínimo, também de um estudo. Porque ela tá se pactuando com quem? Será que ela acha que tá se pactuando com a versão bíblica de Lúcifer? Não sei. Né? Tem que ver cada um. Então, vai precisar de um mínimo de disciplina, vai precisar de um mínimo de coerência, vai precisar de um mínimo de várias coisas. De paciência, como eu falei. Essa questão de paciência, pra vocês terem uma ideia, eu já até gravei vídeo aqui de uma moça que comentou: ai, ela não entrou em contato comigo. Fazia 39 minutos num domingo de Páscoa que ela tinha pago pra entrar no meu grupo. 39 minutos num domingo de Páscoa, você acha que eu tinha obrigação de responder alguém? E ela já fazendo uma tempestade em copo d'água como se eu fosse dar um golpe nela de 300 conto? Jura? Que eu preciso de 300 reais. Entendeu? Então, falta de paciência, falta de coerência, de raciocínio, de saber que o mundo não gira em torno dessa pessoa. Esse é só um exemplo, porque tem vários de falta de paciência. Inclusive, Lucifer vai testar os seus. Justamente porque, como eu já falei em outros vídeos, ele quer que você prospere. Mas você não vai prosperar sendo medíocre. O que é ser medíocre? Estar na média. Todo luciferiano tem que estar acima da média. Então ele vai te testar para saber se você está pronto para o próximo passo. E ele não vai testar uma vez. Vamos colocar assim para vocês entenderem como se fosse um jogo de videogame. Quando você passa de um chefão, você vai para outra fase. Nessa outra fase, você vai chegar num outro chefão. Ou seja, mais um teste. E depois pro próximo, pro próximo, pro próximo. Vivemos assim, sendo testados. Vivemos assim, passando de fase em fase. Mas estaremos melhor a cada fase. Só que, como eu falei, você tem que começar de algum lugar. Você tem que começar com os princípios básicos, com as características básicas. Senão você não vai passar nem no primeiro chefão. Pra quê? Pra que você quis fazer? Entenderam? As pessoas hoje vendem. Ai, pacto com Lúcifer. Tem gente cobrando, sei lá, 600 reais. Não é nunca, gente. Não é nunca. Então, para essas pessoas que não têm nem sequer a paciência de observar o sacerdote, a vida dele, dos filhos do templo dele, vai cair nesses golpes. Porque não tem o estudo, não tem a coerência de fazer um cara crachá, tipo, peraí, quem que é isso daqui? Tem até no Mercado Livre, escrito lá, pacto com Lúcifer, 600, 700 reais. Você não vê nem a cara da pessoa. Pois é, gente. Então, é o que eu estou falando pra vocês. Precisa de um mínimo. E quando eu falei também que vai chegar na hora certa, tem gente que sim, faz parte dessa egrégora, já se pactuou em outras vidas, vai se pactuar nessa vida, mas quando de repente me procurou, não estava pronto, não estava pronta, tinha que passar por algumas situações ainda.
E aí é falado, olha, essa pessoa pode, mas ainda não. Sei lá, daqui 1 ano, daqui 2 anos. E não é pelo fator dinheiro. Porque se eu priorizasse o fator dinheiro, eu ia querer fazer na hora e de todo mundo. Não ia ter nem jogo de egrégora pra isso. Mas tem. Porque a minha responsabilidade não é com o dinheiro que você vai me pagar. Minha responsabilidade é com a própria egrégora. E eu falei isso até em alguns outros vídeos. Tem gente que não está preparado nem pra receber a carga energética. Vocês acham que é simples evoluir? Mas você precisa curar dores. Imagine a carga energética de uma cura. Feridas de quando você era criança, as relações com seus pais, as relações com seus próprios filhos, pra quem tem, de relacionamentos que não deram certo. Como eu disse, você não precisa estar pronto, mas você precisa ter um mínimo de cura, de compreensão, de conhecer seu lado sombra. Qual é o meu lado sombra? A procrastinação é um deles. Então, o que você tá fazendo pra mudar isso? Ou você só sabe e não faz nada? É muito mais complexo do que caberia num vídeo. É muito mais complexo, tanto que eu tenho vários vídeos explicando isso. Muito mais complexo do que as pessoas vendem. É muito mais complexo do que um videozinho feito em IA de 5 minutinhos. Nem 5 minutos não tem. É mais complexo do que um videozinho no YouTube de um mantrazinho pra uma oração, pra uma evocação, pra você acender uma velhinha e falar que tá chegando em Lúcifer pedindo alguma coisa. Muito mais complexo do que tudo isso. Só quem vive, quem passa, realmente sabe do que eu tô falando e concorda.